infância e a vida adulta, existe uma fase de grandes mudanças para qualquer pessoa, a adolescência. Esse é um período em que os sentimentos ficam à flor da pele, sejam eles bons ou ruins. Pelos nascem em diversas áreas do corpo e até mesmo os pensamentos sobre o mundo mudam. É na adolescência também que os hormônios aumentam em grande quantidade e são os principais responsáveis pelas mudanças mentais e corporais. Porém, esse aumento de hormônios causa muitas dúvidas nos pais. Como perceber se seu filho não está tendo a carga hormonal suficiente? Que preocupações os pais devem ter em relação aos hormônios? Aprenda mais sobre o assunto agora, na nossa Bendita Hora. Além da adolescência ser a fase mais chata da vida, porque eu nunca vi gente chata como adolescente. Como adolescente. Pelo amor de Deus. Eu queria ter... Hã? Você quer um adolescente chato? Wilson. Vai passar. Mas eu acho que faz... Nem sei se é por causa dos hormônios. Mas é uma fase de muita mudança, né? Uma fase de muita mudança. Mudança hormonal. Principalmente nas mulheres. As Principalmente mulheres nas mulheres? são as mais sempre atingidas. são alvos, né? Sempre são alvos, né? Então, assim, nesse período da adolescência, que o corpo da menina está se preparando, né, para começar a menstruação, a variação hormonal é gigantesca, né? A variação do estradiol, por exemplo, ela acontece de um dia para o outro. De um dia para o outro? De um dia para o outro aumenta, do outro dia diminui, então começa a ter essas variações. E, obviamente, isso vai impactar onde? No humor, né? Então, você vê o adolescente mais irritado, principalmente, né, sempre as mulheres. Mais irritada, mais explosiva, né? Tem uma série de alterações que começam a acontecer, até mesmo alterações físicas, né? Algumas alterações no corpo começam a aparecer. Então, na menina começa a aparecer a glândula mamária, entendi. O crescimento dos pelos. Na menina também? Na menina começa também a aparecer alguns pelos, né? Um dos principais indícios, né, que os pediatras orientam, né? Se olhar a região genital, começa a nascer pelos. Ali já é o primeiro sinal de que, vai começar a ter as mudanças. As mudanças. Quando a gente fala puberdade, nós já estamos nessa fase de mudança. Nessa fase de mudanças hormonais. Mudanças hormonais? Exatamente. A puberdade. Que a puberdade e há uma diferença entre a menina e o menino? Também tem. O menino, ele tem uma variação hormonal, só que menor. Menor. No homem, o que a gente observa mais? A produção de testosterona começa a aumentar demais. Ah, tá. E aí, o que acontece, né? Um dos hormônios que o homem produz, que é o hormônio luteinizante, que é o LH, né? Ele começa a estimular os testículos a produzir, né, a testosterona. E aí, o outro hormônio, que é o parzinho dele, o FSH, também nos testículos vai começar a fazer a maturação dos espermatozoides. Para que esses espermatozoides produzidos, eles possam ficar ativos e prontos para serem utilizados. Interessante. E esses hormônios é que vão dar essas mudanças corporais, essa coisa toda? Exatamente. Principalmente nos meninos, a testosterona começa a aumentar, começa a crescer pelo, começa a engrossar a voz. A voz, quando a adolescente que fica oitavando, né? Exato, tá falando grosso, ela fala frio. É verdade. São essas variações hormonais que estão acontecendo. O homem, o principal hormônio que a gente vai avaliar, que tem uma variação muito grande, é a testosterona. Fica mais irritado, né? Fica mais explosivo. Também, fica mais Por explosivo. Isso o adolescente é mais intempestivo. Intempestivo, né? Olha que tem coisa. As emoções mais à flor da pele, né? Ri muito fácil, chora muito fácil, explode muito fácil. Que coisa interessante. Entenda a relação dos hormônios e as espinhas. Vou perguntar para o doutor na puberdade. A puberdade é uma das fases da vida que traz muitas mudanças ao corpo humano, incluindo o aparecimento de espinhas. Isto acontece porque durante a puberdade acontecem grandes mudanças hormonais no corpo, principalmente relacionadas à produção de hormônios sexuais, como a testosterona. A testosterona é um hormônio sexual masculino que também é produzido em uma quantidade menor pelas mulheres durante a puberdade. Como a produção de testosterona aumenta de forma significativa, isso pode levar ao aumento da produção de sebo pelas glândulas sebáceas da pele. O sebo é uma substância oleosa produzida pelas glândulas sebáceas que ajuda a proteger a pele e mantê-la hidratada. No entanto, quando há um excesso da produção de sebo, ele pode obstruir os poros da pele, levando ao aparecimento de espinhas.
Outros fatores que podem contribuir para o aparecimento de espinhas durante a puberdade incluem o uso de certos tipos de produtos para a pele, como cremes e maquiagem, bem como o estresse emocional e algumas dietas feitas de maneira errada. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora o Bendita Hora. Olha, na minha adolescência eu tive tanta espinha, doutor, mas era muita, eu tive muita espinha, assim, de eu chegar a ficar até meio complexado mesmo. Eu passava, tudo que os outros mandavam passar, eu passava. Água de arroz, para mandar por coisa, tudo. E tanto é que eu tenho aqui algumas marcas até hoje, mas muita. E teve uma hora, puf, passou tudo. Sumiu tudo. Doutor, quais são os hormônios envolvidos na puberdade? Testosterona, que é tanto para o homem quanto para a mulher. Né? As pessoas têm a ideia que só os homens. Só os homens. O que acontece é que os homens, eles são mais dependentes da testosterona. Então, o nível do homem de testosterona, ele é muito maior. Chega a ser até 200, 300 vezes maior que o da mulher. Né? Enquanto um homem, né, a gente fala dentro de um nível fisiológico, ele tem 600, 700 de testosterona, a mulher vai ter 30, 40. Então, assim, a diferença é brutal, né? Então, assim, o homem acaba dependendo muito mais da testosterona. A testosterona que dá no adolescente também, aquelas mudanças no corpo, tipo aquele estirão... Dá o estirão de crescimento, aumenta a produção do pelo, né? Principalmente na face, é onde começa a nascer a barba, grossa a voz, começa a ganhar músculo. Músculo, o adolescente, né? começa a desenvolver a parte muscular. Por causa da testosterona. Por conta da testosterona. Por isso que o homem tem mais músculo do que a mulher. Exatamente. E aí, nessa fase, geralmente, tanto o homem quanto a mulher, eles param já de crescer de estatura. Então eu ia perguntar isso. Então, assim, porque existe outro hormônio que faz a gente crescer. Exato. Tem o hormônio do crescimento, né? Que a gente chama somatropina, que ele vai ser produzido a vida inteira. Só que nessa fase da adolescência, né? Os ossos já vão chegando nas estaturas adequadas. Sei. Aí esse hormônio para de ser produzido? Não. Não. Aí esse hormônio, ele tem uma atuação em outras frentes. Aí ele vai fazer outra coisa. Ele ajuda no processo de ganho de massa magra, então ajuda o adolescente a ganhar massa muscular, ajuda no processo de queima de gordura. Por isso que geralmente o adolescente é magrinho. Ele é magrinho porque, na verdade, o que acontece? Ele está tendo estirão, né? Então ele cresce muito de altura, né? Por um período, cresce muito rápido a altura dele. E aí a sensação que tem que ele está emagrecendo. Então, porque geralmente antes do adolescente, antes de virar adolescente, ele é meio gordinho, né? Geralmente os meninos são mais gordinhos. Exato. Aí de repente, quando entra na adolescente, seca. E a testosterona também começa a contribuir para isso, né? Porque a testosterona começa a subir, favorece o ganho de massa magra, e toda vez que você vai aumentando seu ganho de massa muscular, sua taxa metabólica, o metabolismo fica mais acelerado. E qual que é a vantagem de você ter uma taxa metabólica maior? Que você, além de você consumir mais a gordura, você retém menos gordura no seu corpo. Retém menos gordura. O hormônio luteinizante... Luteinizante. Que ele é? Esse hormônio, ele sai lá da hipófise. Da hipófise também? Da hipófise, e ele vai chegar lá no testículo e ele induz a produção da testosterona. Os testículos são glândulas chamadas endócrinas? Endócrinas. Exato. São glândulas endócrinas, né? Exato. E o testículo responde a esses dois hormônios, tanto o FSH, que é o folículo estimulante, quanto o luteinizante. O que acontece é que eles têm funções diferentes. Porque nós temos várias glândulas, endocrinologia. Várias glândulas. As amígdalas são glândulas ou não? As amígdalas, elas não chegam a ser glândulas, elas são conglomerados de célula e tem uma função importante. Tem a parótida aqui? Tem as parótidas, tem a tireoide, que é uma das glândulas mais importantes. As parótidas estão aqui, né? Então aqui tem a parótida na região da bochecha, né, que a gente fala, e aí tem a glândula submandibular também. E é endócrina também? Também são endócrinas. São glândulas endócrinas. Nosso corpo inteiro ele é conduzido por estímulos hormonais. E isso tudo sendo... A hipófise é menorzinha que um feijão e acaba controlando quase que o organismo como um todo. Impressionante, né? E o cérebro, ele responde aos estímulos hormonais. Porque eu falo assim pro paciente, o cérebro não está enxergando. Ele recebe o estímulo hormonal e ele vai entendendo o que está acontecendo. E aí ele vai liberando... Ele vai conduzindo de acordo com o que ele está recebendo. Né? Então eu falo assim, ó, a gente está entendendo, vendo o nosso corpo. O cérebro não. Ele recebe os estímulos, ele recebe as respostas. Né? Então, por exemplo, ele deu o aumento para a produção da testosterona. A testosterona começou a subir, ele identificou que no sangue a testosterona está alta, ele diminuiu o estímulo para a produção. Ele vai contrarregulando isso. Ele não enxerga, mas ele recebe os comandos de volta. Tem uma pergunta. Eu também tenho um monte de pergunta. Aqui, doutor, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Tenho 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 13 anos. A minha filha já menstruou.
e sei que está na puberdade. Mas como saber se o meu filho também está nessa fase ou se tem algum problema hormonal? Porque Vamos saber. Porque existe uma marca para a menina, né, que é justamente a menstruação, né? Exatamente. E assim, do menino, além de ter as características físicas, né, que a gente vai observar, o crescimento de pelo, o engrossar de voz, né, a mudança corporal, o homem começa a ter o quê? A produção de espermatozoide. Sei. Então, uma característica muito comum, né, no adolescente que ele, olha, realmente ele está todo adequado a esse desenvolvimento hormonal, é que o adolescente ele começa a ter a ejaculação. Então, ele começa a ter a produção de espermatozoide e essa produção começa A ejaculação, geralmente o adolescente, à noite ele passa... Geralmente durante a noite... Poluição noturna. Poluição noturna, exatamente. É quando ele nem todos os adolescentes vão ter, mas a grande maioria começa a perceber. E acha muitas vezes, acordei e fiz xixi na roupa. Na verdade, é esse sinal. O corpo já está mostrando que, olha, a produção de espermatozoide aqui está ok, os espermatozoides estão maduros e estão prontos para serem utilizados. Doutor, existe alguma patologia, alguma coisa que, de repente, não permite que o adolescente ou a pessoa, ela produza os hormônios de modo correto? Tem alguns retardos, né, da puberdade, algumas alterações de hipófise, que aí o adolescente acaba não entrando na puberdade. Tem isso? A pessoa não entra na puberdade? Não entra, tem um retardo da puberdade. A gente percebe um adolescente que ele fica mais com uma genitália menor. Né? Não tem aquelas características, né? O crescimento de pelo, não tem o engrossar de voz. A aparência física fica mais infantil. Física, e aí as gônadas ficam pequenas, então é o hipogonadismo. Hipogonadismo. Né? Então, a principal característica é a genitália pequena. Né? Então, nesse tipo de paciente, você tem que estimular esse paciente a entrar na puberdade. Aí existem alguns tipos de tratamento através da terapia de reposição hormonal que vai fazer com que esse paciente entre na... Isso é muito importante que os pais vejam isso também. Os pais têm que acompanhar. Os pais têm que acompanhar e ver, por 13, 14 anos, se de repente não houve essas transformações... Está tendo esse desenvolvimento... Isso. Já tem que começar a ficar até muito antes, né? A gente tem que perceber no menino 8, 9 anos não está desenvolvendo, não está crescendo, né? A genitália não desenvolve, tem que começar a ficar atento. Isso, o pediatra também, por isso que a visita ao pediatra é importante, né? A visita ao pediatra, né, nessa fase é importantíssima, nem que seja pelo menos uma vez a cada 6 meses para fazer um check-up, porque o pediatra vai avaliar tudo isso, né? Ele é um médico generalista da criança, então ele vai fazer o exame físico como era feito lá nos primórdios, tira toda a roupa tudo. Vai avaliar tudo, vai avaliar as glândulas, né? Na menina a glândula mamária, tá formando já aquele carocinho, no menino como é que tá o testículo, como é que tá o pênis, já tá se desenvolvendo, vai avaliar tudo isso. Isso é importante porque isso o retardamento desse tempo de entrar pode prejudicar muita coisa depois, Pode prejudicar muita coisa, né? Então isso vai trazer atrasos lá no futuro. Então, por exemplo, um adolescente que não entrou na puberdade, ele vai ter problemas lá na frente, pode ter até problemas de fertilidade, tem um desenvolvimento de massa muscular muito menor, pode ser um adolescente que pode desenvolver um grau de obesidade. Então tem uma série de coisas que vão interferir lá na frente. O que você precisa saber sobre deficiência de crescimento? A gente está falando sobre isso, veja esse VT. A fase de crescimento dos pré-adolescentes é de extrema importância para a sua formação. Entretanto, nem todos têm hormônios suficientes para isso, causando a deficiência de crescimento. Mas o que se sabe sobre essa questão? Primeiro, é importante lembrar que o principal responsável pelo crescimento é um hormônio chamado GH, que é produzido na base do crânio. Se a produção de GH é baixa, a pessoa pode ter nanismo, uma condição que indica baixa estatura grave. E se a produção de GH é alta, a pessoa terá gigantismo, que indica alta estatura grave. Essa deficiência pode surgir por alguns fatores, às vezes uma questão genética, doenças infecciosas e até mesmo tumores cranianos podem afetar o GH. Como podemos perceber uma deficiência de crescimento nas crianças? É importante ter atenção às roupas e sapatos. Se ela não troca a numeração há muito tempo, talvez tenha algo errado. Para ter certeza do diagnóstico, é preciso consultar um médico e realizar exames e o tratamento necessário.
Olha o que o doutor está falando aqui, uma coisa importante que não foi falado ali, a curva do pediatra, a curva de crescimento. Curva de crescimento, exatamente. Como que é que funciona, doutor? Toda vez que você leva, né, o bebezinho no pediatra, principalmente no primeiro ano de vida, né, pode ver que pesa e mede, né, o bebezinho. Depois, com a Também criança a pequena, criança... vai pesando, vai medindo. E aí, essa criança, né, é colocado peso e altura numa curva, para ver aonde que essa criança está. Evolução. Tem que estar dentro de um percentil adequado. Tá. Esse percentil dessa criança está mais baixo, tem que ter uma atenção. Ela está abaixo da curva mínima de crescimento. Tem que começar a investigar se ela já não tem uma deficiência, se é uma criança que vai apresentar uma deficiência de crescimento. E aí sim é hora de começar a suplementar alguns hormônios que vão ajudar essa criança a subir. Pode haver suplementação no adolescente também, doutor? Pode. As crianças que têm um retardo, uma alteração do crescimento, né, principalmente de estatura, são crianças que usam o hormônio do crescimento, né? Doutor, e o caso do GH ser muito alto e provocar, no adolescente já pode ver isso, pode provocar um gigantismo, tem como parar também a produção? Tem como bloquear a produção pela hipófise também. Tem também. Tem alguns tipos de tumores, né? Um dos que a gente observa, né, são mais prevalentes, o adenoma de hipófise, que ele pode, em algumas situações, secretar mais o hormônio do crescimento. E aí pode ter interferência, né, principalmente na estatura. É uma condição muito mais rara, mas isso pode acontecer também. Pode acontecer. Pode acontecer também. Pode acontecer. Agora, hoje tem a figura do ebiatra, é uma coisa nova isso, né? Porque geralmente é o pediatra. O ebiatra seria aquele que cuida do adolescente, mas é um fio de navalha, ele não sabe o que é adolescente, o que é criança. O que é criança e fica naquela... Um acaba brigando, né? Entrando um pouco, mexendo nas panelas dos outros, do outro ali, né? Mas o pediatra é importantíssimo. O pediatra é o médico que tem que acompanhar até os 12, 13 anos de idade, tem que acompanhar de uma forma regular mesmo a criança. Né? Agora outra coisa, uma coisa que esses dias eu vi, o fato também é que você não deve fazer uma reposição hormonal no adolescente visando, aí aquela diferença de anabolizar, visando que ele cresça mais, porque ele pode ser um jogador de basquete. Isso também não é correto, né? Isso também é perigoso, né? Porque aí o que acontece? Uma vez que você usa a reposição hormonal com essa finalidade, você vai estar colocando hormônios ali, que no caso o corpo dele já está produzindo, os níveis hormonais dele vão acabar ficando acima do que são aqueles níveis fisiológicos. E ele vai acabar bloqueando a produção do próprio corpo dele. Natural. Aquilo que você falou. Natural. Que você falou do cérebro. O cérebro percebeu, puxa, a testosterona está ficando alta, eu não preciso mais produzir. Eu bloqueio. Então ele vai fazer o efeito contrário. Faz o efeito contrário. Aí o folículo estimulante, o FSH, despenca, o LH despenca no sangue, então diminui. Né? Então, a gente fala assim, é um bloqueio do eixo hormonal. Né? E muitas vezes esse bloqueio ele demora para voltar. Reposição, que a gente está falando, reposição é repor aquilo que não faz mais. Agora, se o corpo faz, você não precisa repor. Você não precisa repor, exatamente. A gente vai ver um VT agora que fala um pouco do hipotiroidismo na adolescência. Veja só. O hiper e o hipotireoidismo são disfunções da tireoide que podem afetar tanto adultos quanto adolescentes. A tireoide é uma glândula localizada no pescoço que produz hormônios importantes para o funcionamento do nosso corpo. Esses hormônios são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do organismo, além de controlar o nosso metabolismo. O hipertireoidismo ocorre quando a tireoide produz hormônios em excesso, que podem levar a sintomas como perda de peso, aumento da frequência cardíaca, tremores, irritabilidade, insônia e fadiga. Já o hipotireoidismo acontece quando a glândula tireoide não produz hormônios suficientes, o que pode resultar em ganho de peso, fadiga, sensação de frio, pele seca, constipação e dificuldade na concentração. Na adolescência, o hiper e o hipotireoidismo podem ser perigosos, já que interferem no crescimento e desenvolvimento, além de afetar o desempenho escolar e a saúde mental. É importante que os adolescentes e seus familiares fiquem atentos aos sinais e sintomas dessas condições e procurem ajuda médica se necessário. Caso o diagnóstico venha, é importante que os adolescentes com hiper ou hipotireoidismo adotem um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas e controle do estresse.
O acompanhamento médico regular também é fundamental para garantir a eficácia do tratamento e prevenir complicações a longo prazo. Doutor, a tireoide é essa glândula, ela está localizada na região Na região do pescoço. pescoço. E ela A gente tem uma cartilagenzinha aqui, né, que a gente consegue sim. No homem é mais proeminente. Essa é com o pomo de Adão que a gente fala? Pomo de Adão, Pomo ela de está Adão? logo abaixo aqui e ela não pode ser palpável, né? Não é uma glândula que você consegue sentir. Ah, você não consegue Você sentir? não consegue sentir. Quando a tireoide ela fica palpável, você denota, né, a presença de algum nódulozinho, precisa ser investigado, porque de maneira fisiológica a gente não consegue Não palpá-la. consegue. E essa glândula é responsável por um monte de coisa. Ela produz 2 hormônios, né? A tiroxina, né? A triodotironina, que é o T4 e o T3. E esses 2 hormônios vão agir no corpo como um inteiro, todo, tudo, desde a absorção de cálcio nos ossos, na fibra muscular, na contração do coração, no desempenho do sistema nervoso central, no nível de concentração, atenção, controla a temperatura, controla o metabolismo, o intestino, controla quase que o seu Tudo. corpo inteiro. Né? Então, ter um problema de hiper ou hipo causa... Vai causar um distúrbio generalizado no corpo. O hipertiroidismo, senhor, é quando ela produz muito... De uma maneira aleatória, a tireoide começa a produzir muito a tiroxina. Então, o nível de T4 livre começa a aumentar demais. E aí, o paciente ele começa a ficar, né? O coração acelera, sente taquicardia, né? É um paciente que emagrece muito, porque o metabolismo dele é muito rápido. O intestino funciona mais que uma vez por dia, funciona de maneira aleatória, né? Ele não tem sono. Ele é hiperativo, hiperativo, ele, em vez dele dormir, ele não consegue, né? É como se a cabeça dele funcionasse a 1000. E o hipotireoidismo é o contrário. É totalmente contrário, ele fica mais cansado, mais lentificado, ganha peso com facilidade, não tem ânimo para fazer as coisas. Doutor, mas isso, o que provoca essa coisa na tireoide? O que é? Existem várias causas hoje que podem atrapalhar o funcionamento da tireoide, desde as causas genéticas, que são as mais observadas, até as doenças autoimunes. Então, hoje, por exemplo, a gente vê a síndrome de Hashimoto. A gente vê lá que existem alguns anticorpos que o seu corpo produz, que eles vão lá e não reconhecem a tireoide como um órgão do seu corpo. Quer botar ela, Então, ele quer atacar, porque fala, olha, esse órgão não é daqui. Então, eles atacam a tireoide. Uma vez que começa a atacar a tireoide, inflama, e aí faz com que essa tireoide ela entre num processo de hipotireoidismo, ela passa a ser mal funcionante. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente, às vezes, tem um hipotireoidismo, né? Geralmente paciente jovem, e aí, qual que é a causa? A gente não sabe. Aí você pesquisa, né, esses 2 anticorpos, tiroperoxidase, a tiroglobulina, e descobre que são 2 anticorpos que estão altos. E aí, o que acontece? A maioria, né, que eu observo no dia a dia, fala assim, já passei de médico em médico, fala que tem que observar. Na verdade, quando você tem um padrão de doença desse autoimune, existem algumas coisas que a gente pode fazer para fazer esses anticorpos caírem. Redução da carga de glúten na alimentação, melhora o Hashimoto? Melhora. Não é tirar 100%, mas se você reduzir 50% da carga de glúten, já melhora. Manter o nível de vitamina D mais elevado, diminui esses anticorpos? Também diminui. E aí, o que acontece? Você faz com que essa glândula ela não entre nesse processo de degeneração, de inflamação. E até suplementar algumas vitaminas e minerais, como zinco, selênio, cobre, né? Vitamina C, vitamina D, o magnésio, o complexo B. São todas as vitaminas que a tireoide usa para se nutrir. Então, se a gente percebe que é uma glândula que já tem a chance de entrar num processo, né, de hipofuncionamento, você começa a suplementar para essa glândula não falir. Agora, o adolescente, o adolescente pode ter um problema na tireoide? Pode ter. O que a gente mais observa nos adolescentes é o hipotireoidismo. E quando vai pesquisar esse hipotireoidismo, na grande parte das vezes é o Hashimoto, porque é hereditário. E aí, geralmente, você pode pesquisar aqui, falar, o meu pai tem, minha mãe tem, minha avó tem, meu tio tem. Né? E aí esse adolescente já tá apresentando um Hashimoto. Agora, o senhor disse que tem algumas glândulas no adolescente, ela começa a funcionar só depois, as gônadas começam a funcionar. A tireoide começa a funcionar desde sempre. Desde quando a gente nasce, a tireoide já está trabalhando. Já está trabalhando. Exatamente. Essa é uma glândulazinha que quando a gente está lá, já para nascer, ela já está trabalhando normalmente. Né? As glândulas sexuais são aquelas que, depois de um determinado período, é que elas dão start para começar o funcionamento. Todas as demais a gente já nasce com elas funcionando normal. E é interessante, essa coisa da gente tá falando do adolescente, essa mudança hormonal começa a funcionar, isso
influencia, a gente acaba influenciando no emocional também do adolescente? Influencia demais, né? Uma vez que você tem uma... Essas coisas glandulares acabam influenciando. Altera muito, porque uma vez que você tem uma variação hormonal, você vai ter uma labilidade emocional muito forte, né? Então, você imagina uma adolescente, uma menina que tem o estradiol variando dia a dia, Nossa, né? O quanto que ela não vai ter, né? De emoções à flor da pele. Então, aquele negócio da TPM, isso existe mesmo. Existe demais, né? Tem algumas mulheres que são mais sensíveis, tem outras mulheres que são menos sensíveis, mas existe, né? Eu falo muda assim, o humor, muda o humor, fica mais ansiosa, quer comer mais. Né? Então, Verdade. às vezes, nesse período da TPM, fica mais ansiosa, acaba descontando na alimentação, come mais doce. Tudo isso é esperado por conta da variação hormonal. Sei. Doutor, só voltando aqui no adolescente, o hormônio, a questão hormonal, na mulher nós temos toda essa gama de hormônios aí, estradiol, testosterona... Folículo estimulante, luteinizante, todos E eles. do homem nós só temos aqui só o... O homem também produz progesterona, o homem também produz estradiol, produz a testosterona. É que aquele que mais varia, né, que é o que o homem mais depende dele, é a testosterona. Mas nessa fase da adolescência vai ter uma confusão hormonal também aí. Porque assim, a testosterona do menino sobe, o estradiol sobe também. Também sobe. Também sobe, porque à medida que a testosterona vai se decompondo, ela forma duas outras moléculas. A dihidrotestosterona, que é o DHT, e o estradiol, né, por decomposição da testosterona. Então é normal que o menino, né, que tem uma testosterona que começa a subir, o estradiol também suba. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se esse adolescente tem uma conversão maior de testosterona em estradiol, ele vai ter algumas características. Ele pode ter ginecomastia. A ginecomastia é quando o peito do menino fica proeminente. Fica proeminente. Até, muitos adolescentes têm isso, até tem vergonha, não tira a camisa, não vai na praia. Muitas vezes isso já é uma alteração. Esse adolescente, muitas vezes, ele converte muito mais a testosterona em estradiol. E muitas vezes você tem que até que bloquear essa conversão para não deixar esse estradiol ficar alto demais. Sei. Olha que interessante. Nossa, quanta coisa interessante. Acho para os pais, até para os próprios adolescentes. Doutor, como é bom escutar o senhor, porque é tão claro, fica tudo tão claro. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, padre. Toda é um prazer vez, estar você aqui. sabe que toda vez o doutor Daniel vai estar aqui. Eu queria agradecer muito a você. Queria agradecer, André, muito obrigado, viu? A André é a esposa do doutor Daniel, que veio aqui hoje, né? Muito obrigado, viu, André? Obrigado mesmo por você ter vindo aqui com a gente, obrigado. Venha sempre, pode vir sempre. Quero agradecer também, olha aqui, ó, vieram do Rio de Janeiro para participar aqui com a gente a Andréia, viu? E a Fabiana daí, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Hoje a gente teve plateia, doutor. Fico feliz, viu? Muito feliz. Plateia. Obrigado. A gente vai encerrar o programa hoje com um clipe do Nando... peraí, eu não passo. Peraí, eu tô doido. Que é isso? Olha aí. Espera aí, não põe o clipe, não. Ó, você vai seguir no Instagram, que é fantástico, doutor, ali, ó, você tem tudo ali, do doutor Daniel, @doutor Daniel Bratan, @dr.Daniel Bratan. Olha aqui, ó, pode seguir, né, ó. A André tá vendo ali se você tá seguindo ou não. Tá dando pra ver. Pode seguir para saber de tudo, de reposição hormonal, tudo isso. Agora você pode seguir também o Instituto Anália Franco. Instituto Anália, que é a clínica do doutor. @Instituto Anália Franco. @Instituto Anália Franco. É o instituto, é a clínica do doutor Daniel Bratan, que tem um tratamento e um atendimento, coisa de primeiro mundo mesmo, meu filho. E a atenção, a humanização é impressionante. E esse telefone, sempre eu pergunto, mas esse telefone é da clínica. Isso é da clínica. Da clínica. E você pode entrar em contato por esse telefone aqui, 0 operadora 11 917 52 35 30. Acho interessante você ir lá, ver no Instagram, conversar com o doutor Daniel sobre essa questão de reposição hormonal. É muito importante. Homens e mulheres, viu, gente? Homens e mulheres, muito importante isso. 0 operadora 11 917 52 35 30. Bom, agora sim, muito obrigado, doutor. Obrigado.